Olá, turminha. Trigonometria no triângulo retângulo agora. Então, dado um triângulo retângulo qualquer aqui, eu tenho aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa. Ele tem uma abertura aí. A esse ângulo alfa, a gente já sabe que está associado a um valor de seno, cosseno e tangente. Então, dado esse triângulo aqui, com esse ângulo alfa, se eu conhecer as medidas dos lados desse triângulo, hipotenusa, esse cateto e esse cateto embaixo, será que com essas medidas eu consigo o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulozinho alfa aqui? A resposta é sim, e vocês devem se lembrar como, né? Vamos escrever qual a estratégia então para obter seno, cosseno e tangente. Vamos escrever aqui. Então está aqui, vocês devem se lembrar. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, com base nessa figurinha aqui, o seno de alfa seria quanto? Seguindo a ideia, a estratégia, pegue o cateto oposto, divida pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao alfa é o cateto que está do outro lado em relação ao alfa, É o B. Então, vai ser B dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno do alfa seria o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto que está do lado, aqui do ladinho do alfa. Então, é o Czinho dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. E a tangente do alfa seria o cateto oposto, Bzinho, cateto que está do outro lado em relação ao alfa, dividido pelo cateto que está do lado do alfa, cateto adjacente, Czinho. Beleza? Então é assim que eu obtenho seno, cosseno e tangente olhando para o triângulo retângulo. Mas será que essa estratégia de achar seno, cosseno e tangente com as medidas de um triângulo retângulo, elas conversam bem com seno e cosseno e tangente que a gente viu no círculo trigonométrico? Então vamos investigar isso? Então temos aqui o nosso triângulo retângulo e o círculo trigonométrico aqui do ladinho. Então vamos tentar pegar esse ângulo alfa e colocá-lo aqui no círculo trigonométrico. Então vai ser no olhômetro, tá? Coloquei ele aqui. Já vou prolongar até ele chegar no eixo das tangentes. Até ele chegar no eixo das tangentes. Bem, tá bom, tá ruim, eu acho que pode subir um pouquinho, Então acredito que esteja bom, tá bom? Então digamos que esteja perfeito. Esse é o ângulo alfa também, olha só. Aqui é a medida do alfa também. Então a esse ângulo alfa está associado o quê? Está associado a um valor de seno e cosseno, O cosseno vai ser a abscissa. Então aqui está o x do ponto P, que por definição é o cosseno. E o seno é a ordenada aqui. Daqui a pouco a gente fala da tangente. O y do ponto P. Belezinha? Mas aí você vai notar que, ao fazer essa configuração, dá para enxergar um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo vai ter os ângulos de alfa, e 90 aqui do ladinho. Ou seja, ele será semelhante ao triângulo retângulo que tínhamos aqui originalmente. E se eles são semelhantes, existe proporção entre os seus lados. Então, se você pegar aqui, esse cara, essa medida, que é quem? É o y do ponto P, certo? Esse cara aqui é o y do ponto P. Então, o y do ponto P está para a medida Bzinho, esse é o correspondente, assim como, lembra qual é o raio da circunferência trigonométrica, não é 1? Assim como 1, portanto, está para a hipotenusa do triângulo grandão, o Azinho. E aí, se você passar o B multiplicando, você vai ter o quê? O y do ponto P é Bzinho sobre Azinho. Só que lembra que o y do ponto P, a ordenada é o seno? Então você chegou em seno do alfa é Bzinho sobre Azinho. Ou seja, para obter o seno basta pegar o cateto oposto, Bzinho, e dividir pela hipotenusa.
Belezinha? Vamos para o próximo. Vamos olhar agora para o cateto adjacente ao alfa aqui nesse triângulo pequenininho. É o XP, né? Essa medida é XP. Então, essa medida, o cateto adjacente ao alfa XP, corresponde a quem no triângulo grande? Ao Czinho. Então, XP está para Czinho. Assim como, vamos pegar a hipotenusa 1 no triângulo pequeno, está para a hipotenusa Azinho no triângulo grande. Então, você vai ter que o x do P, né, essa abscissa XP, é igual a C sobre A. Mas o que é o x do P? O x do P é o cosseno do alfa, olhando a circunferência trigonométrica. E aí, então, chegamos na frase cosseno de alfa é o cateto adjacente, Czinho, dividido pela hipotenusa, Azinho. Ok? Então, conversa direitinho, né? Com o que a gente já está com o círculo trigonométrico, né? O que a gente viu no triângulo retângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, está de acordo com o círculo trigonométrico. Belezinha? Vamos chegar na tangente agora. Bom, para fazer a tangente, vamos ver agora esse triângulo aqui. Note que o eixo das tangentes, essa linha verde, ela tangencia a circunferência nesse ponto, então nesse ponto forma-se 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao nosso triângulo original. Ok? Bem, e a ordenada desse ponto aqui, né, o y do ponto Q, é o valor da tangente, né? Então, essa medida aqui é a tangente desse ângulo alfa, por definição, no círculo trigonométrico. Vamos ver como isso conversa com o triângulo ao lado. Então, se eu pegar, esses triângulos são proporcionais, né? São semelhantes. Então, quem corresponde ao YQ no triângulo grandão da direita? Quem corresponde ao YQ é o Bzinho. Então, YQ está para Bzinho. Assim como, vamos pegar esse cara. Né? Vamos pegar aqui, né? Desculpa. Vamos pegar esse cateto. E quanto mede esse cateto? É o raio, não é? Então, esse cateto mede 1. Então, esse cateto está para quem? Quem corresponde a esse cateto na outra figura é o Czinho, né? Então, você vai ter a frase passando o B multiplicando, o y do ponto Q vai ser o Bzinho sobre o Czinho. Ou seja, a tangente do alfa, por definição no círculo trigonométrico, é o Bzinho dividido pelo Czinho. Ou seja, é o cateto oposto ao alfa dividido pelo cateto adjacente. Belezinha? Então está provado isso daqui, né? A gente fez o triângulo retângulo, as definições de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, conversar com as definições de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então dá um pause nesse vídeo, assiste com calma, internaliza bem essas ideias, tá bem? Porque agora a gente vai ficar mais com os triângulos retângulos. Então é isso, até o próximo vídeo.